Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio no Centro do Palco, o nosso podcast semanal, sempre com um convidado especial, sempre contando com a R1, a empresa de audiovisual que nos acompanha nos nossos movimentos aqui no Expo Center Norte, com a KV Soluções, que edita os nossos vídeos, que faz esses cortes bacanas que a gente vê nos nossos Instagrams. Muito obrigado pela sua audiência. Para você que tem gostado dos nossos conteúdos, se inscreve no canal, dá um like, curte. Isso ajuda bastante a impulsionar e a produzir sempre novos conteúdos, novas histórias e novos momentos. Mais um dia, mais uma edição com a Cláudia Coelho, nossa companheira de sempre aqui nos podcasts. Bem-vinda. Obrigada, juntos mais uma vez. E eu tô querendo saber um pouco mais aí dessa conversa. A convidada é legal. É legal. Vamos lá, então nós estamos aqui com Ana Paula Leal. Exato. Ana Paula da Savagê, Ana Paula da Excalibur. Eu preciso saber um pouco mais sobre a Ana Paula. Mas a Ana Paula, primeiro, Ana, muito obrigado de verdade pela essa confiança de vir aqui bater um papo com a gente. E a gente vai saber um pouco mais de uma promotora que faz um dos eventos mais legais que a gente tem aqui, que é o Arno Classic, um evento ligado a fisiculturismo, mas é um pouco mais do que isso e você vai contar um pouco mais para a gente. Mas antes da gente começar a falar de negócios, Ana, a gente sempre faz assim uma introdução, sabendo um pouco mais da pessoa que está por trás do negócio. Então, quem olha muito para nós e vê que, promotor de feira, promotor de eventos, quem é, quem não faz, eu queria saber assim, como é que você chega neste mundo de feiras? E bem-vinda ao Centro do Palco. Ai, obrigada. Primeiro aqui eu me sinto em casa com vocês mesmo. Eu entro aqui e me dá uma alegria, me sinto muito confortável aqui no Center Norte ao longo de tantos anos trabalhando com vocês. Então aqui só me traz memórias muito boas. Que bom. De muitos anos. Então, muito obrigada pelo convite. Na verdade, a Ana Paula é uma carioca, morando em São Paulo há 21 anos e que mãe de 2 meninas, casada, e que começou lá atrás sem ter a mínima pretensão de um dia chegar onde chegou. Na verdade, uma menina tímida, de família de militares, cujo pai, acho que nunca sonhava que um dia eu fosse ir para essa linha, quando eu passei na faculdade de comunicação social, ele nem me cumprimentou, porque ele achava que, na verdade, eu tinha que ser qualquer coisa menos da área de jornalismo, que era o que eu queria no início. Então, ele falava que arquiteta, era aquelas profissões da época, né? Engenheira, médica, exatamente, né? As tradicionais. Professora, meu pai me dizia sempre que existiam 3 faculdades. Eu acredito um pouco nisso, que era direito, medicina ou engenharia. E o resto tudo era derivação. E eu fui fazer educação física, ele ficou bem feliz. Então, eu entendo. Combinou bastante com a expectativa. Sim, ainda família, avô militar, pai militar, eu chamo já meu irmão sim, ele já tinha as intenções do meu pai ali, de ser o primeiro de turma, fazer IME, fazer tudo que meu pai fez na vida, e eu não tinha nenhuma pretensão na família. E eu não tive história de dentro da minha família, nenhum empresário. Então, assim, se dissesse assim, eu sonhei com isso, não sonhei. Quis fazer jornalismo, que eu gostava de ler, muito observadora, eu ainda queria jornalismo naquela época, quando entrei jornalismo criminal, de investigativo. Uau. E quando eu comecei a faculdade, no 5º período que você pode decidir para onde você vai, tive um professor. Geralmente os professores são as pessoas que mais influenciam na nossa vida. Falamos disso recentemente aqui. Isso para melhor, né? Eu acho que e naquela época ele era da cadeia de relações públicas. Então ali eu mudei. De jornalismo fui para relações públicas. Eu acho que ainda fui mais julgada, porque naquela época todo mundo falava relações públicas. Você vai fazer festinha? Ninguém sabia explicar muito bem o que eram relações públicas. E fiz. E aí, fazendo relações públicas, eu me interessei por eventos. Então, eu já saí de lá estagiando e acabei estagiando com o Luiz Felipe Bonilha. Olha aí. Na Excalibur. Sério? Foi assim eu que... não sabia disso. Foi. Que legal. Eu fui, na verdade, assim, eu fui emprestada que quando eu comecei como se fosse uma Telerge da vida, na área de eventos ali. E a pessoa... Isso no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E quando eu estava ali estagiando, a pessoa, o Carlos Guimarães, que fazia toda a parte de uma agência de publicidade de modelo muito grande na época, ele me viu ali e ele perguntou se eu não queria tirar fotos para ele. Eu nunca gostei dessa área de modelo e tal, mas eu sabia que ele tinha uma grande agência. E eu falei assim, olha, eu tiro as fotos, se eu não gostar, eu posso não usar, e por que você não me dá uma chance de ser estagiária na sua agência? Então eu saí de lá e fui para a agência dele, tirei fotos e
nunca usei. Olha só. E fiquei hoje a gente é amigo, ele foi meu primeiro chefinho que eu falo na minha vida. E ele fazia a publicidade dos relógios Mondane. Ele era agência da Mondane. E o presidente da Mondane naquela época, o Egon Frank, ele era como se fosse um padrinho do Felipe, do Bonilha. E ele, naquela mesma época que eu estava estagiando com o Carlos Guimarães, que fazia a publicidade Mondane, o Egon Frank chegou pro Bonilha e falou: olha, as feiras que tem, né, são muito pequenas na área de relógio. Por que você não faz? O Bonilha tinha uma agência de turismo. E ele começou a tentar fazer a feira de relógios. E o Carlos Guimarães me emprestou pro Bonilha, dizendo que eu sabia fazer, não sabia nem o que era um metro quadrado, o que era stand, que não era nada. Me emprestou pro Bonilha. Olha isso. Então, eu vi o papel timbrado da Excalibur nascendo, junto com o Bonilha. Que então, a gente legal. começou a fazer a primeira feira de joias e relógios. Aí, o Carlos Guimarães, que tinha me emprestado, ele queria que eu voltasse. Antes mesmo de ter a feira, eu fiquei com dó do Felipe. Eu falei, não, deixa eu ficar até a feira acabar e depois eu volto. Você se identificou na primeira com Sim. aquilo, né? Aí, fiquei com ele. Estamos Você sabe que você indo. me deu um flashback, essa história de Excalibur, viagem de turismo, porque não é estranho e agora me deu um certo nó aqui. Ele era o Capitão Bonilha. Você já foi prospectar no Rio de Janeiro com a Porque, Excalibur? porque sim, Capitão Bonilha. Ele levava, naquela É época, i- os cruzeiros marítimos. É isso. Ele que comandava. Ele levava as Gente, eu meninas demorei de 15 12 anos para descobrir essa história com você, é isso Não, mesmo? ele dançava No vestido de podcast. capitão, de branco, com um negócio, Sim. dançava os 15 anos com as meninas. Ele era o grande, o Felipe foi um dos maiores que teve do setor. Meu, que É. flashback sensacional. Tem que trazer ele aqui, que daí você Coisa. vai ter que ter umas 3 horas de Agora eu vou podcast. ter, com Você teve chamado para certeza. contar essa história. Sim. Porque é exatamente isso que a gente busca aqui, né? Nós buscamos contar essas histórias, né, Cláudia? Que é para trazer, na verdade, um outro olhar, porque todo mundo olha e fala assim, poxa, são pessoas de sucesso, mas tem uma trajetória. É Nossa. isso que a gente tenta descobrir aqui. Já peguei uma parte que legal. Não, Que Bonilha legal. dançava 15 anos nos navios com as meninas, debutantes, iam sozinhas. E ele fazia elas vestidas, ele levava os filhos dele, acho que não aguentavam mais andar de navio, porque todo ano fazia navio e ia para Disney. É. Então esse era o programa da Excalibur. Era isso mesmo. É. Olha que incrível. Que legal, né? Agora, quando você entrou lá como estagiária, o que é que você fez primeiro? Foi tudo? Foi comercial? Como é que foi essa experiência nessa primeira feira? Tudo. A gente carregava mesa, cadeira, a gente aprendeu junto a fazer feira. Verdade, não sabia muito bem quem era, identificar quem eram na verdade, o expositor, de quem era o visitante, a gente não tinha mail, então foi muito intuitivo, claro, a gente tinha um Egon Frank para dar um parâmetro para a gente, mas era tudo muito. Quantas vezes, assim, contratar montadora, a gente carregando, pegou até o Nacional, a gente foi o último evento do Hotel Nacional, era o nosso, a gente fechava o Hotel Nacional inteiro. Ai, era lindo Então, aquele era hotel. o que a gente faz hoje com as joias e relógios no MED, era o que a gente fazia lá atrás, em 92, 93, no Hotel Nacional. Então, a gente fechava o Hotel Nacional inteiro para clientes. Então, tinha festa à noite, o centro de convenções era a feira, e todos os clientes e expositores ficavam hospedados no hotel. A gente bloqueava o hotel inteiro para gente. Aí você Uma tinha o loucura. Intercontinental na frente, o Tinha. Nacional Alguns clientes que não cabiam ali ficavam no Ia pra Inter, Intercontinental. porque era só atravessar a rua. Né? Mas ali a gente tinha que... Imagina, feira de joias e relógios do lado ali da Da Rocinha. Rocinha. Só isso. Imagino que a gente precisava de... Nossa, é uma questão de segurança, Não, né? não, se eu contar, então como é que era... Logística e acesso. muito- Na verdade, então, quando você faz isso, vocês ali não tinham, acho que nem a noção do tamanho dos riscos envolvidos naquele tipo de evento. Mas a gente era muito... Você vai construindo, né? Vai construindo. Até porque muita gente estacionava em volta. Então, nossa equipe de segurança fazia acordos para que não acontecesse. Tinha que ser assim. Tinha que ser assim. Não, ali Não, era todo assim. mundo hospedado, também se você está hospedado, você não sai, né? Vamos lá. Feira de joias e relógios. Quem era o visitante? Era o público final ou era a B2B? Não Era- existia público final. Eram os maiores lojistas do Brasil que vinham. Então, até hoje, que a gente faz no hotel no Clube MED. Med, acabou de acontecer semana retrasada, vão os maiores lojistas do Brasil. Então, a gente hospeda os 300 maiores lojistas. A gente faz reunião, a gente faz várias listas e, na medida que a gente convida, aí vai entrando se algum declina ou acontece alguma coisa, e é em comum acordo com todos. Todos vão passando a lista pra gente, a gente vai mesclando, ver o que dá match, quais são os maiores, né? Tá. Então, tiveram 5 votos, 6 votos e tal, então a gente vai hospedando. Ou seja, B2B na veia. Total.
E de aí, confinamento, que é bacana, que é de relacionamento. Você toma café da manhã com o teu cliente, você almoça com o teu cliente, tem a festa à noite com o teu cliente. é uma outra forma, é um outro Sim. modelo, mas é um modelo que funciona profundamente no Muito. mercado menor, né? Nos eventos Menor. mais Já tentei fazer nichados. com esporte, não Não tiveram esse entendimento, acabei não fazendo. Então, acho que depende muito do setor, a gente vai aprendendo com o tempo, que não adianta você pegar a mesma fórmula que dá certo num setor e você Não é achar que vai dar mesmo pra certo em outro. Né? Ana, como é que entra na tua vida Arnold Schwarzenegger? Porque agora nós vamos falar assim, agora eu vou falar com a Ana, que promove um dos maiores eventos, se não acho que o maior do Brasil, de fisiculturismo ou de Sim, esportes. hoje é o maior. Que é esse evento chamado Arnold Classic, que não acontece só no Brasil, aqui é uma parte dele. Sim. Eu queria que você contasse para nós como é que chega, como é que houve essa, como é que você chega nesse lugar? Sempre acho que tudo é uma construção. Eu sempre brinco que a gente tem que estar preparado para quando a sorte chegar. Então, acho que de alguma maneira a gente foi se preparando para quando chegasse talvez um grande momento que, para dizer a verdade, eu jamais imaginaria que fosse ser com Arnold Schwarzenegger, sou muito franca. Mas a gente começou, quando tinha Rio Sport Show, a gente começou a fazer depois a Expo Nutrition. A gente pegou lá no Rio de Janeiro, no Pier Mauá, a gente pegou 500, porque o Marcelo Bella, que é um cliente nosso, que é nosso patrocinador da Black School, na época ele era da Probiótica. E a gente fazia os eventos da Rio Sport Show na Marina da Glória. Tá. E eu precisava de um evento de bike, eu precisava de algumas barrinhas, e eu fui pedir para ele. Nessa dia que eu fui conversar com ele, que ele estava na Probiótica, ele falou, Ana, você tem que viajar no mundo. Você tem que ver o que está acontecendo, o que vai começar a acontecer sobre a suplementação. Você não está atenta a isso. E me deu vários nomes de feiras para eu visitar. Naquele ano, eu visitei a FIBO. Meu marido foi tudo comigo. Fui na FIBO, fui em Rimini, fui no Arnold e fui naquela de Anaheim, que é... Na Califórnia. Na Califórnia. Que é de produtos naturais. Sim. E a IRSA, que eu sempre visitava por causa da Rio Sport Show. Mas eu me lembro que, assim, antes de eu nem sonhar com o evento do Arnold, em 2011, eu fui visitar o evento do Arnold, sem ter conhecimento, pagando entrada, tudo, com o Roberto. E quando eu cheguei naquele evento, eu me lembro que eu fui impactada primeiro com os Strongman, que era uma arena que tinha de Strongman bem na entrada, e era o amador. Para mim, aquilo ali já era tudo profissional, que se parecia... A gente é da época de Terra de Gigantes, sabe? Beleza. E eu me lembrava assim, que eu estava naquela série Terra de Gigantes. Eu fiquei tão impressionada. Eu falei, Roberto, imagina um evento desse aqui no Brasil, que sensacional que seria. Mas eu falei simplesmente da boca para fora, porque era uma coisa tão surreal. Né? Era um evento que já existia desde 89. E eu vi o Arnold passar, eu falava assim, ó, que tumulto que está ali, né? Aí eu falei, nossa, é o Arnold que está ali. Então, assim, eu vi esse movimento, voltei para o Brasil, sem imaginar isso, e comecei, o que a gente pegou? A Rio Sport Show era no Pier Mauá, eu peguei 500 metros quadrados da entrada, porque eu falei assim, cara, se eu colocar no final, não vai ser visitado. Olha, ilusão minha, não vai ser visitado. Então, esses 500 metros eu montei um palquinho, e tinha, acho que 10 ou 12 empresas de suplementos ali, nesse ano do Pier Mauá, da Rio Sport Show. Então, eu chamei de Expo Nutrition. Geralmente, a Rio Sport Show, a gente levava 9.000 pessoas, porque era um evento muito focado para donos de academia. Eu saí de 9.000 para 15.000 por causa daqueles 15 metros. Uau, e eu não tinha quase mailing. duplicou. E eram pessoas que eu falei, nossa, eu nunca encontrei com essas pessoas que estão entrando aqui na minha vida. E aquela área que é uma interditou. gente diferente, vamos combinar, né? E aí, no segundo ano, o que eu fiz? Peguei um pavilhão do Pier Mauá e coloquei já para o final a Expo Nutrition. E no terceiro ano ele teve vida própria. Então, eu fazia 2 vezes por ano. Foi muito rápido. Foi muito E aí rápido. você veio para São Paulo com a Expo Nutrition. E a Expo Nutrition foi realmente, assim, o pessoal fala, o Arnold já... Expo Nutrition foi o grande divisor de águas do setor da suplementação. Foi aonde tudo começou a acontecer, começaram a surgir os influencers, visita aqueles estandes. Aí eu já estou nessa história, tá? É, Aí eu já estou junto. No pavilhão azul? No pavilhão azul. Isso, aí eu já estou junto nessa Você história. já está junto nessa história. E foi quando, ao mesmo tempo, quando a gente começou com a Expo Nutrition, o Arnold começou o processo no mundo de querer expandir. Então, ele começou na Europa, em 2011, e ele falou que queria, o segundo lugar que ele queria, o segundo coisa que ele queria, América do Sul, Brasil, Rio de Janeiro. Nessa ordem, ele queria arrumar um promotor. Você sempre falou isso. Nessa ordem que ele queria. Então, ele queria Rio de Janeiro. Foi quando o próprio Marcelo Bella, que me falou para conhecer tudo no mundo, ele era expositor de lá. Quando ele soube desse movimento, ele falou para os sócios do Arnold, falou, olha, a única empresa
As únicas pessoas que têm condição de fazer isso no Brasil, na minha opinião, é o Luiz Felipe e a Ana Paula. E foi quando a gente começou a entrar, eles quiseram nos conhecer, mas tinham outras pessoas concorrendo. E a gente foi lá e a gente convidou eles para virem num evento nosso, que foi esse do Pier Mauá, que interditou, explodiu. Quando o Bob Lorimer chegou aqui pela primeira vez, ele falou assim, cara, por que você precisa de mim? Porque eu já fazia esportes ali também. Eu falei, porque eu não tenho o Arnold, eu quero o Arnold. E aí foi quando a gente foi lá para uma reunião. Que o Bob era o gestor, Bob era o né? gestor na época. O Bob, na verdade, o Jim Lorimer era como se fosse um pai para o Arnold. Ele tinha já 88 anos na época. E eles vieram para o Brasil para conhecer o nosso trabalho. Eu não falava inglês, era horrível meu inglês. Felipe era pior do que eu. Eu chorava, parecia que o Bob, ele é de Ohio, parecia que ele tinha um ovo na boca. Até hoje, né? E a gente é super amigo. Até hoje a mulher dele fala assim, Ana, ninguém aqui também, a gente em casa já tem dificuldade de entender o Bob. Então, a gente começou a fazer o evento, eles vieram para cá e colocaram na nossa mão. Só que quando ele apertou a mão, que a gente realmente apertou a mão para falar que a gente quer fazer, era em julho. E o evento seria em abril. Uau, então, menos de um ano. Menos de um ano. A gente não tinha tido a experiência de levar minha equipe para lá para vivenciar aquilo. Então, minha equipe vivenciou o que era a bolha do Arnold, de andar com o Arnold, de segurança. Na prática, um mês antes, porque o evento dele sempre foi em março, o nosso em abril. E quando a gente fez isso, a gente teve muito pouco tempo. E a sensação, quando a gente conhece o evento do Arnold lá, o americano é assim, hi Arnold, hi Arnold. E a segurança não é... E eu acho, mas, tá tranquilo. Eu acho que a gente vai conseguir. Acho que vai fazer tudo na boa. Você achou que ia ser igual aqui, Ana? E a gente fez no Rio de Janeiro, lá no... Que agora é o Promag, que era o antigo Sul América. O bombeiro interditou nosso evento 3 vezes ali. Andar com o Arnold, eu fui pisoteada. Uau. Então, a gente teve... Foi um sucesso para tudo, público, mídia. Para todo mundo foi um sucesso. Foi um sucesso desesperador. Porém, para a gente demorou. A gente fala assim, todo mundo vê isso tudo acontecendo, acho que tudo foi mil flores. A gente foi aprendendo com o evento Brasil e a gente foi entendendo e aculturando o evento. O evento do Arnold hoje no Brasil, hoje, depois da pandemia, então, nenhum outro Arnold no mundo ficou. Só ficou o campeonato que acontece na Europa, que é o Arnold Europa. O Arnold UK é tocado pelo próprio Arnold, então por isso que existe, mas os outros promotores pararam de fazer, a Austrália, a África, só a gente. E a gente cresceu depois da pandemia. Então, a gente transformou o evento do Arnold em algo que nem no evento mãe existe, que é a área de negócios, que é a área de congresso, isso tudo não existe lá fora. Sem a presença, né? Sem a presença. E que o mais interessante é que você conseguiu dar a volta na história. Sim. E ser autossuficiente sem ter que ter a imagem física da pessoa, né? Isso eu já tinha tido a experiência em 2017, quando de 2018, ele operou o coração. Uhum. Ele tinha uma regra na vida dele, de nenhum Arnold na vida dele, ele deixar de ir. E ele operou o coração, que era uma coisa de válvula, era uma coisa teoricamente simples, então estava programada dele fazer entre o Ohio e o nosso, para poder estar aqui no Brasil. Só que foi aquele negócio, quando foi operar, deu um problema, teve que abrir, colocar o coração para fora, aquele negócio todo de transtorno. Ele me ligou e ele não me deixava divulgar que ele não vinha em 2018, porque ele estava brigando com os médicos, pegar um avião particular e ainda vir. Uau. Então, só me deixou falar duas semanas antes de acontecer. Ele falou, Ana, infelizmente, eu realmente não vou conseguir ir. Aí eu falei, você consegue entrar ao vivo? E aquele ano, para mim, foi... A gente teve muitos altos e baixos, assim, da gente sempre tá no auge, daqui a pouco acontece alguma coisa. E naquele ano eu falei assim, cara, acabou o nosso evento. O Arnold não vem. Primeiro Arnold do mundo. Ninguém sabia o que era o evento sem o Arnold. Eu ia ser o primeiro experimento no mundo. E foi um sucesso. Aí eu pedi até o Mion, me tornei muito amiga do Mion naquela época, que eu falei, Mion, que ele sempre fazia as entrevistas com o Arnold. Eu falei, Mion, tô com um problema. Eu vou abrir com o prefeito o evento, estou sem o Arnold, ele vai entrar ao vivo. Ele falou, não, manda só o motorista me buscar, eu vou abrir com você. E eu me lembro que apareceu o Arnold e daqui a pouco sumia, porque naquela época não tinha tanta tecnologia, assim, estava na casa dele. E quando acabava eu num palco, aquele mundaréu de gente olhando, eu sem graça, sempre fui tímida, né? O Bion, Ana, posso pegar um microfone? Eu falei, deve. Aí ele pegava, entretia as pessoas. Então, ele foi muito parceiro de mim naquela época, e mesmo assim o evento foi um sucesso. Ali a gente entendeu
que o evento, independente, o evento já existia, já estava sólido e já estava consagrado no Brasil. E já são 10 anos, né, Ana? 10 anos. Que você comemorou esse ano de 2024. Sim. Foi uma edição super especial. Foi linda né? aqui, né? Foi linda. Aqui no Expo Center Norte, porque foi a comemoração dos 10 anos. Foi. E até o filho dele veio. Né? E fez um super sucesso. Super sucesso. Porque dos outros eventos, o Joey Baiano, ele até vai, os outros filhos do Arnold, mas ali a figura do Arnold acaba ofuscando né? todo mundo. Aqui no início, o primeiro dia, ninguém sabia que era Joey Baiana. No segundo dia, já paravam ele. No terceiro dia, ele não conseguia andar. Então, foi muito bacana. Então, para ele, foi uma experiência também incrível. Aqui, ele era o Joey Baiana. Foi muito bacana. Você sabe que é legal que nessa conversa que a gente já está... Primeiro que o tempo passa, que é uma coisa de louco. A gente não conseguiu nem fazer as perguntas nada. Ainda, acho que nem vale, porque tá tão bom isso aqui. Você já deixou algumas coisas bem interessantes aqui que eu adoro ficar buscando e voltando. A gente trabalha com gente é nosso maior patrimônio, acho que é mais ou menos isso. Essa história da experiência e de encarar os altos e baixos, porque a vida é assim, né? Não vai ter jeito, você vai ter um dia... meu pai tinha uma expressão que era interessante, que a vida é uma roda gigante, né? Um dia você está em cima, um dia você está embaixo. Mas a maior parte do tempo você passa no meio, só que você não sabe se é para subir ou para descer. Mas faça acontecer que essa roda sempre gire para cima. Eu acho que é isso, é saber lidar com as intempéries de uma maneira sempre positiva e nunca desistir dos seus desejos e sonhos. Acho que a gente já tem algumas coisas aqui que a gente pode trazer, que acho que já foi ensinamento. E essa parte de Arnold, de trazer um evento com essa magnitude, mexe muito, trabalhando muito com globais. Você falou aqui do Marcos Mignon, você está falando do Arnold, você está falando de gente. Isso mexe muito com o emocional de qualquer um. Mas a gente percebe claramente, conhecendo você há tanto tempo, há 12 anos, que não mexe com você, não mexeu com você. Isso, de alguma maneira, é algo que você trabalhou para que não saísse desse lugar do profissionalismo e não te subisse a cabeça nem de você, eu acho que nem do Felipe, com certeza. Não, nenhum de nós. A nossa equipe é muito... A gente tem uma cultura muito... acho que eu e o Felipe, acho que a gente transmite isso e a nossa equipe é igualzinha, gente. Nada afetada. Acho que alguma coisa que a gente carrega, pelo menos eu carrego desde a minha infância. Minha mãe sempre me ensinou a gente está, a gente não é nada. Eu estou sócia do Arnold. Eu não sou, né? Eu acho que eu estou todo momento. Pode um belo dia acontecer, o negócio é dele, não é meu. Então, por enquanto, eu estou. Então, a gente tem que saber que assim, é um momento. A gente tem que estar aqui. Eu sempre, o Valdir Soares falava uma coisa muito importante, que uma das maiores coisas que a gente tem que ter na nossa vida é reputação. Então, acho que ao longo dos anos, a gente foi tendo muita reputação no que a gente fazia. A gente tem que ter um compromisso maior com a pessoa que está lá. Meu compromisso com o Arnold, sim. Eu sempre tomei cuidado com ele. Por exemplo, assim, até hoje, em 10 anos, ontem mesmo eu recebi uma mensagem dele. Eu nunca divulguei os presentes de aniversário que ele me manda, as cartas, os e-mails. Tá? Eu tomo um cuidado tão grande, porque assim, eu sei separar o que ele mandou para Ana Paula, do que é do Arnold South America. Então, eu sempre preservei muito a imagem dele, eu sempre tomei muito cuidado, todos nós da equipe, postagem, foto, se é permitida aquela foto, se não é, se as pessoas transmitem, aonde eu vou colocar o Arnold para dar entrevista, se eu vou colocar ele numa situação ruim, se acontecer qualquer coisa no evento, não vai manchar só a Savagé, vai diretamente para ele. Então, a gente tem que ter esse cuidado com as pessoas que estão envolvidas. Cara, a gente está ali para fazer algo maior. Eu acho que a gente sempre tem que entender qual é a nossa missão ali. O Arnold me deu, sinceramente, eu sempre falo isso daí, eu falo isso para o Arnold me deu algo muito maior. Eu sempre procurei entender o que está nessa vida. Eu, desde criança, era muito assim. Eu falei, cara, não pode ser só para comer, casar, ter filhos, sabe? Ganhar dinheiro, comprar carro. A vida da gente tem que ter um propósito maior. O evento do Arnold, por ser uma janela tão grande, ele nos permitiu ser veículos para tantas coisas bacanas. Então, isso a gente procura usar no Arnold. Em termos de esporte, cara, o vôlei, o futebol já estão em alta. Eu permiti ser janelas para competições que não apareciam, atletas que não tinham mínima visibilidade. Então, a gente conseguiu colocar atletas aparecendo, esportes, conseguiu fazer coisas que não existiam, colocou uma arena paralímpica.
depois que a gente colocou aqui que o Arnold viu, ele falou para todos os parceiros internacionais, é isso que a Ana fez aqui que eu quero, é Sports for All. Então, era a arena que ele mais ficava. Isso não existia nenhum Arnold no mundo. Que legal. Então, Ana. a gente começou a colocar a parte do nosso ingresso voltado também para alguma ONG ligada à criança. Isso não existe nenhum Arnold no mundo. Então, eu falei, cara, a gente tem que usar, a gente tem que ser ferramenta para coisas maiores. Porque tudo é uma consequência. Se a gente visar o dinheiro, vai passar um tempo, aquilo dali vai se tornar oco. Eu acho que tudo que a gente faz, que a gente coloque realmente um propósito naquilo que a gente está fazendo, maior do que o dinheiro, maior do que, eu sou sócia do Arnold Schwarzenegger. Cara, eu sei que é assim que as pessoas me apresentam. Tá ok, mas ali eu saio, eu sou a mesma Ana Paula de sempre. A gente acabou de fazer até um evento, uma pessoa me encontrou no meio ali da feira. Algumas pessoas pedem para tirar até foto comigo, que acaba que eu apareço muito em alguns lugares, podcasts e tal, mas não é o que eu gosto de aparecer tanto. E um cara me pegou e falou assim, Ana, eu tenho que tirar foto com você, porque eu te vejo aqui, você numa humildade tão grande, as pessoas não têm noção do que você fez nesse setor. Quando ele fala sou eu, Bonilha, todo mundo, eu sei que está falando sobre a minha figura, mas é isso. Não importa isso. Importa o que a gente está fazendo. Sabe, o legado que a gente deixa não sou eu, não é a Ana Paula, não é o Luiz Felipe. Eu sempre falei para a equipe, o evento tem que ser maior do que a gente. Olha, Ana, eu estou impactado. Pode falar. Porque eu já era fã. Eu adoro fazer reunião. Eu sabia por que eu era fã. Eu adoro fazer reunião com a Ana, de verdade. É sempre, além de agradável, ela sabe disso, além de agradável, o que sempre me chamou muita atenção, e agora fiquei mais fã, foi o fato de você ser guerreira, de sempre lutar pelo setor e lutar pelo negócio, né? Quantas vezes você já trouxe vários desafios aqui pra gente poder se ajudar, pra gente poder encontrar soluções juntas, né? E você querendo sempre fazer o melhor pro negócio. E aí, aproveitando e pegando o gancho aí, né, de tudo isso que você já fez, aprendeu e viveu, para quem está nos assistindo, qual é a dica para ter um evento de sucesso, para passar por esses altos e baixos e conseguir sair deles mais fortalecido e ajudando o mercado? Qual que são as suas dicas? Uma coisa que eu sempre usei para mim, eu sou muito observadora. Eu acho que a gente tem que olhar para o mercado, olhar para o que está acontecendo e nunca sentar em cima do sucesso. O Arnold fala de uma coisa no livro dele, que você tem que ter fome. Então, eu me permaneço faminta o tempo inteiro. Eu poderia, hoje, realmente, o Arnold é o maior evento do setor no Brasil. Mas, cara, vocês me acompanham, vocês sempre sabem que eu estou criando sempre coisas ali dentro. Sim. Então, eu falo, cara... Você é inquieta. Sou inquieta, porque eu tenho que pensar o que eu posso fazer a mais para o meu cliente. Porque eu podia sentar, tá tudo ok. Já estou com a feira toda... acho que 95 vendida para o ano que vem, verdade. Mas eu não paro, quero ampliar a área porque eu tenho necessidade de dar coisas a mais. Então, eu acho que uma dica que eu dou, não sente em cima de qualquer sucesso, esteja sempre antenado, o que você pode fazer a mais. Eu sempre falo isso para minhas filhas que começaram no mercado de trabalho, eu falei, cara, quando acabar o que você tem que fazer, pergunta para o do lado se precisa de ajuda. Não para, sabe? O que você pode fazer a mais? Nunca sente em cima, sabe? De, aqui, isso aqui eu já fiz minha parte. Cara, o que é isso? Não fez tua parte nenhuma. O que eu posso... Então, assim, sempre estou criando áreas novas. Agora estou trazendo condomínio, porque a gente tem a área do bem-estar bem grande, está crescendo dentro do Arnold. A área do bem-estar está muito legal. Eu quero bombando. Que você fale do pet pra gente. Sim, então, isso tudo é a visão que a gente tem da onde a gente pode dar a mais para o nosso cliente. O que mais que eu posso trazer de cliente para o meu cliente? Que já tá bom, mas não tá bom. Não tá bom, eu posso fazer mais. Então, é essa a visão. Eu acho que é legal quando você coloca o resultado do seu bom trabalho como consequência, e não como um objetivo financeiro. Sim. O financeiro, ele é importante. Super. Precisa. Como é que você vai pagar a conta? Como é que você vai remunerar bem os seus colaboradores? Como é que você vai se autorremunerar se você não tem o retorno financeiro? É necessário. Sim. Indiscutível. Mas ele tem que vir depois. Eu acho que a primeira coisa... tá nesses olhares que você tem. Como que eu faço para entregar melhor? Como que eu vou para a excelência? E aí o resultado é notório. É esse que você está tendo hoje, que é sucesso. E você vai errar algumas vezes. Claro, e é normal. Né? E é normal errar. Eu acho que também é uma outra dica, assim, cara, errou, só não cometa o mesmo erro. Cometa diferentes, mas não o mesmo. Isso, vai consertando na jornada aqueles erros que vão acontecer. Isso aí também vai te dar você vai ficar mais calejado, você vai sobreviver a outros, né? E é isso. Você falou do Villa Health Pet. Aqui, eu sou mãe de pet, eu sou enlouquecida com a minha cachorra. Fez 10 anos. Qual que é o nome dela? Luli. Luli.
E eu fico pensando, falei, cara, não é possível que hoje a gente está pensando tanto em longevidade, fala-se tanto de longevidade para a gente, né? Hoje os 50 eram os antigos 40, 40 antigos 30. Por que o pet não? Por que o pet, que são seres tão especiais, vivem tão pouco? E eu comecei a pesquisar muito sobre isso, vim até aqui numa feira que teve, que tinha coisa de cannabis, vim pesquisar o que estava acontecendo, vim pesquisar com outras pessoas e vi que sim, existem sim algo que já está sendo feito na área de longevidade. Eu falei, se é longevidade, se é bem-estar, se é saúde, hoje o pet ele faz parte da família. Depois da pandemia, então, se você for ver as estatísticas aí, hoje tem gente tendo mais cachorro, tem mais cachorro do que criança nascendo. Então, tem mais adoção de cachorro e tudo mais, né? Do que criança se bobear nascendo. Então, eu falei, vamos estender essa área também. E foi um boom. Você viu? Esse ano era uma areazinha, né, Cláudia, desse tamanhinho. Sim. Aquilo daí, o que deu de reportagem tudo, eu tripliquei para o ano que vem. Olha que legal. Então, a gente está fazendo e vamos trazer novas empresas falando sobre isso, com veterinários nesse sentido. Então, é esse olhar que a gente precisa ter, sabe? Feira não tem limite, né? Ai, para mim, não. Olha, Arnold 2025, eu não vou Vocês sabem que eu entro aqui. Você sabe que eu entro aqui, olha assim, só falta um pavilhão, Eu cheguei agora de manhã, Ana estava olhando para o pavilhão vermelho, ela falou, estou mentalizando o nosso crescimento para ocupar todos os pavilhões. Eu falei, eu gosto de cliente assim. Então já vou pegar o DocuSign e te mandar o link para assinar. O que você acha que falta no mercado de eventos, então? Já que você está num lugar de eventos, você está num lugar de feira, que é que quem olha de fora não é aquela feira tradicional do ponto de vista de máquinas, equipamentos, mas tem também. Mas você tem um público, você tem um B2B, B2C. Tem os dois, né? O que você acha que falta? Por que o seu evento é um sucesso e você vê que acontece com o seu evento, o que acontece na sua feira, mas não acontece com o colega? O que falta no mercado que você enxerga que podia ter uma Acho que a gente foi reposicionando através desse olhar da observação, porque é um evento que, se eu falasse alguns anos atrás, eu tinha muita dificuldade de ter patrocínios de empresas que são fora do suplemento. Não, esse evento é de fisiculturismo. O Arnold já é uma figura que remete para isso. Então, foi ao longo de 10 anos, a gente falou, não, o evento é para a família, é um evento de bem-estar. O fato de da gente ir mudando um pouco a cara e mostrar realmente, cara, isso é um evento para a família. Sim, a gente tem até crianças que vêm, né? Muita criança. Evento. E quando a gente fala, e quando a gente começa a mostrar que o bem-estar assim, tem que estar na farmácia, você tem que começar a ter um olhar, se eu quero trazer esse público para cá, qual é o meu caminho? Se eu entendo hoje que minha mãe, que no início, quando eu comecei a fazer o Arnold, minha mãe achava que era uma feira de bomba, hoje minha mãe toma creatina, toma whey protein, hoje ela se sente confortável por uma farmácia, eu sempre começava a analisar, às vezes dentro de casa, minha mãe não vai para um body shop, mas minha mãe ia para uma farmácia. Então, a gente já começou esse processo em 2017 para 2018 aqui, com a BC Farma, a Abrafarma, falar com eles para estarem aqui com a gente. Por quê? Para começar o processo de gerenciamento de categoria, para ter mais o suplemento dentro da farmácia. O que, de repente, teria sido os próprios suplementos. Tem até no supermercado. Tem supermercado. Então, hoje eu trago supermercadista aqui para dentro. Eu tenho, hoje, o Romano é nosso consultor. Então, a gente vai fazer um evento aqui dentro para supermercadista. Então, esse olhar que você precisa entender, eu sei onde é que eu quero chegar. Eu quero que o bem-estar esteja para a população. E se eu posso usar o evento do Arnold como isso, para como mola propulsora, né? Exatamente para isso, eu tenho que entender quais as áreas que eu tenho que fazer para isso. Hoje eu sei que tem uma farmácia em cada esquina. Hoje tem creatina para vender dentro de uma farmácia, tem whey protein, tem todas as vitaminas. Minha mãe caminha e vai ali comprar. Sim. Mas hoje tem os body shops que estão também crescentes, a parte do e-commerce. Então, você tem que estar com a visão para onde está andando o mercado. Por exemplo, eu sou uma pessoa zero de tecnologia. Minhas filhas falam, mãe, mas isso é intuitivo. É intuitivo para vocês mexer nisso. Mas eu me cerco de pessoas que têm essa visão, que hoje ainda fiz curso de datilografia lá atrás, então eu sou de outra geração, mas eu acho que você tem que se cercar de pessoas que têm um olhar de futuro, da tecnologia, da inteligência artificial, então a gente tem que procurar andar com o mundo. Olha, você deixou mais 2 dicas no meio do caminho, só dessas falas que você fez agora. Para mim, pelo menos eu já pego. Uma é curiosidade e observação. Você observa, você é curiosa, então você chega em algum lugar. E tem uma coisa que está no meio do caminho de toda a sua fala o tempo inteiro aqui, que é gratidão.
Eu acho que você é uma pessoa muito bem... Você se relaciona muito bem com a gratidão. Você reconhece o que as pessoas fazem, fizeram, e você tenta devolver isso de alguma forma. Meu marido sabe que ele fala para mim, ele às vezes me critica, que ele fala que eu tenho um sistema de crédito. Que às vezes tem pessoas que me maltratam depois de algum tempo, aí eu não consigo revidar, que eu falo, não, mas essa pessoa foi muito importante para mim. Ana, você já pagou isso com... Eu falei, não, mas essa pessoa foi porque, às vezes, nas épocas muito ruins, se as pessoas não te dão oportunidades... Talvez, se eu tivesse essas pessoas me dado essa oportunidade, às vezes, ou de me emprestar uma roupa no momento que eu não tinha onde comprar para poder estar mais bem vestida, ou o Bonilha que me deu uma oportunidade, o Carlos Guimarães, foram homens que, apesar de estar num mercado muito masculino, foram homens que me deram oportunidade, e me deram oportunidade de aparecer, de estar lá de igual para igual. Então, eu lembro sempre das pessoas que me deram oportunidade. Então, mesmo que às vezes me pisem um pouco na bola, eu tenho aquela lembrança. E eu acho que a gente tem que ser grata às pessoas. E eu procuro fazer isso. Eu sempre acho que a gente está numa... A vida é uma grande corrente do bem. Eu vou fazer bem para você. Não me importa se você vai me devolver. Mas um dia minha filha vai estar colhendo isso de outras pessoas. Eu acho que é isso. A gente não tem que dar para as pessoas com o intuito de que aquela pessoa vai me dar em troca. O pessoal usa muito networking, né? Como se fosse uma coisa de troca. Não, o networking é você dar. Ver o que a pessoa você pode usar e ajudar aquela pessoa ali naquele momento. E se não vier para você, que venha para um filho meu, que venha para um funcionário meu, que venha... Sabe, você não pode se... não vou fazer porque... Ou então já fazer premeditado. Não existe isso no meu coração, não existe isso no coração do Bonilha, não existe isso no coração da minha equipe, sabe? A gente faz muito essa corrente do bem. Cara, se eu puder ajudar as pessoas ao longo do caminho, eu vou, porque me ajudaram lá atrás. Se a gente não tem essa visão, não tem essa visão de... o cara vai me passar para trás. Cara, o problema está com ele, não está mais comigo. Eu falo que isso é um cálice de veneno que alguém bebe, ou você bebe, quer que o outro morre. Exato. Não vai acontecer. Se você trouxer para você esse sentimento de negativismo, de raiva, de ira, de vingança, eu sempre falo que isso é um cálice de veneno que você toma e quer que o outro morre. Não vai acontecer. Não você quem vai morrer. Né? Então Adorei é por aí. Paulo, a gente tá chegando no tá fim. Tão bom que a gente até nem viu o tempo já passar, passou da mas hora. a gente tem que fazer ping-pong. Então, vamos lá, Marília Gabriela. Manda ver. Eu falo que a Cláudia é a nossa Marília Gabriela de plantão, né? Porque ela não me preparei para isso, não. Você não trouxe apresentação. Aí agora a gente vai fazer ping-pong. A gente pergunta, você responde com uma palavra ou uma frase, tá bom? Um hobby. Dançar. Um filme. Um filme... tem que ser assim rápido. Uma série. Cícia Imperatriz. Olha aí, muito que lindo. Bom. Vou te colocar na berlinda. Um esporte. Atualmente, musculação. Bom. Família. Tudo. Impressionante. Uma frase ou um pensamento que te guia. Pensamento... Você falou várias. Eu não tenho aqui. frases prontas, mas eu acho que eu vou usar a frase do meu amigo, que me deixou esse ano. E que faleceu, e sinto muita saudade dele, que é o Valdir Soares. Ele sempre falava que nada destrói um bom trabalho. Muito legal. Outra berlinda para você, saia justa. Um ídolo. Um ídolo... Se eu pensar em termos de trabalho, com certeza absoluta, o Schwarzenegger ele é um ídolo desses master, mas eu tenho como um ídolo assim, minha mãe, que me deu uma base extraordinária, e o meu próprio marido, que... Eu tenho um homem muito bom do meu lado, que me permite brilhar, que ele fala que ele é o meu RP durante 3 dias aqui do Arnold, que eu não tenho tempo de atender todo mundo, então ele fica aqui para me dar. Então ele é um cara sensacional, que me dá todo o apoio às vezes que eu preciso em momentos cruciais. Que legal. Que bom. Uma viagem inesquecível, dentre tantas. Dentre tantas, Hong Kong. Amo Hong Kong. Me sinto em casa em Hong Kong. Um grande sonho. Um grande sonho. Você já falou bastante aqui sobre isso. Acho que sonho muito estar realizado com a minha família, né? Porque a gente não consegue estar com os nossos filhos. A gente sabe que vai estar, se Deus quiser, durante um longo período. Mas a gente não vai poder ter condição de fazer as coisas por eles. Mas meu grande sonho, que eu já vejo muito nelas, eu sempre falei, eu nunca quero ter a filha mais linda, mais rica, mas queria ter filhas de bom coração. Isso eu já sei que elas são. E então eu quero vê-las brilhar
sem mirar pai e mãe, sabe? Porque às vezes é um peso, de repente ter um pai bem-sucedido, uma mãe que não sei o que lá. Eu quero que elas brilhem por Por serem elas. absolutamente quem elas são. Que legal. Que legal. Uma cidade para fazer eventos. São Paulo. Beleza. Paulo. Um evento para visitar. Arnold. Ah, como não Puxou seria? sardinha. Uma experiência única. Experiência única que eu já tive. Acho que uma experiência única, se o Arnold vier ano que vem, vou colocar para vocês terem essa experiência, é andar com o Arnold naquela bolha dentro da Arnold. É a coisa mais divertida e mais desesperadora que tem, andar com ele nos corredores da feira, naquela bolha de 80 pessoas em volta dele. É uma experiência divertida, desastrosa. Você se diverte no caos. Já me candidatei, estou na bolha, Paulo. Estou na somos bolha. dois. Vai. E Ana, para a gente finalizar, e antes de te agradecer realmente por esse papo delicioso, eu me identifiquei muito. Bom, eu já me identificava com você desde que a gente se conheceu aqui trabalhando e Sim. negociando, porque eu acho que a gente nunca negociou. A gente sempre fez grande parceria mesmo. Verdade. Mas eu queria te fazer a seguinte colocação que eu faço para todos. Agora a gente está aqui fechado nesse estúdio e a gente tem uma máquina do tempo. Eu quero te levar lá para os seus 20 e poucos anos, de volta. E você vai ter a chance e a oportunidade de encontrar com a Ana Paula lá daquele tempo. Lá, menina. Se você tivesse que tomar um café com a Ana agora, o que você diria para a Ana? Eu diria para ela para não ouvir o que as pessoas falavam dela. Muita gente ao longo do caminho, apesar de eu ter tido essas pessoas todas boas, eu tive várias pessoas que falavam: Ana, você nasceu para ser grande executiva, você não nasceu para ser empresária, você é muito meiguinha, você tem essa fala baixa, as pessoas vão passar que nem um trator por cima de você. Então, eu sempre tive muito medo, eu sempre me achei deslocada no tempo, no espaço, no mundo. Sempre achei que aquilo ali, aquelas mulheres muito poderosas que falam voz fácil, são extrovertidas. Eu sempre achava que aquilo no lugar não era meu. E eu passei a entender que, sim, qualquer lugar é seu. Se você faz as coisas com amor, com verdade, você não precisa ser igual a A, B ou C. Então, eu falaria para ela: para de colocar esse peso todo em você, que você não é capaz. Você é capaz de tudo, no teu jeito, da tua maneira de ser. Não tenha tanto medo. Talvez eu tenha demorado mais tempo ao longo do meu caminho, porque eu não acreditava muito naquela Ana Paula. Sempre me achei estava deslocada. Aquilo ali, nossa, eu tive sorte. Sempre acreditei que, por que eu? Até quando eu peguei o Arnold, mas por que eu? E hoje em dia eu pergunto, por que não eu? Eu queria que a Ana Paula lá de trás tivesse escutado, por que não você? Muito legal, Ana. Super valeu. Nossa, papo. Eu posso falar uma coisa antes de terminar, que eu tenho que deixar isso muito registrado? Por favor. No período da pandemia, quando aconteceram vários imprevistos, assim, que a gente não tinha para onde ir. E eu me lembro que eu vim aqui e vocês me acolheram aqui, vocês foram excepcionais. Então, na minha lista daquelas gratidões que eu tenho eterna, vocês estão ali. Nisso daí. Agradeço muito. Muito legal. Muito É que eu falo, na verdade, assim, a gratidão, ela te acompanha. E acho que você é uma mulher muito generosa. A gente que conhece um pouquinho mais do bastidor, posso dizer isso com bastante propriedade. E parabéns. Obrigada. Por ser quem você é, e parabéns pelo sucesso do seu negócio. Parabéns ao Felipe. E muito obrigado realmente pela confiança de estar aqui batendo esse papo com a gente. Foi muito, muito gostoso. De verdade. Obrigada. Cláudia, te deixo aí as honras de você fazer o nosso encerramento de hoje. Obrigada, Paulo. Ana, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente. E acho que se você ficou aqui até o final, você se deu super bem, porque esse papo foi legal. Teve muito aprendizado e muita coisa bacana aqui para a gente ouvir. Obrigada pela audiência e até a próxima sexta-feira. A gente espera o seu like e a gente espera que você recomende a gente para os amigos. Até mais!